A paz do Senhor, mais uma vez juntos e mais uma quarta-feira meditando na palavra. E hoje nós vamos ler Ezequiel 47, versículo 9 ao 12. Amém, amém. O Espírito de Deus nos vivifica, meus irmãos, e nós podemos frutificar a imagem de Deus em nós, a glória de Deus em nós. Vamos ler então, versículo 9. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe esse rio. E haverá muitíssimo peixe. E aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar morto. E tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde Engedi até em Eglaim. Haverá lugar para se estender em redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do grande mar. Amém, amém. Jesus Cristo é o grande peixe, meus irmãos. É aquele em quem podemos confiar, porque Ele tem a água viva. Ele é o nosso alimento. Amém, amém. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do grande mar, do mar grande, em multidão excessiva. E aqui tem uma ressalva daqueles que não vão se alimentar desse rio. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis. Serão deixados para o sal. Então continuarão salgados como o mar morto. Junto ao rio, as ribanceiras, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer, como no jardim do Éden. Então havia muitas árvores e elas davam seus frutos. Por quê? Porque elas eram alimentadas por esse rio. Junto ao rio, as ribanceiras, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore, que dá fruto, meus irmãos, que dá fruto, que frutifica para se comer. Então essas árvores, elas têm algo, porque elas bebem do rio e elas têm um alimento para oferecer, todas essas árvores. E aqui fala: não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto nos seus meses. Produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, do trono de Deus. O seu fruto servirá de alimento, como Jesus é o nosso alimento. E a sua folha de remédio. Por quê? Porque eles têm frutos do qual nós podemos nos alimentar. Essas árvores se alimentaram desse rio e elas frutificaram e elas são alimento para os povos, para as nações e remédio. Porque quais são esses frutos? Quais são esses frutos? Aqui nem fala no plural, né? O seu fruto servirá de alimento. E agora, isso nós lemos em Ezequiel 47, esses dois últimos versículos, versículo 12, né, 11 e 12. E eu gostaria agora de ler em Apocalipse, para nós compararmos, certo? Porque aqui em Apocalipse vai dar ênfase à árvore principal, o peixe grande, o grande peixe, aquele que é o exemplo, entende? Então, da mesma forma, aqui em Apocalipse tem essa diferença, porque aqui está falando em Ezequiel várias árvores que se alimentaram do rio e hoje produzem um fruto. E aqui em Apocalipse fala da árvore da vida, mas olha só que interessante, ó. No meio da sua praça, então aqui nós estamos mais num contexto de uma cidade novamente, no meio da sua praça, de uma
e outra margem do rio está a árvore da vida. Ela está em todo lugar. Que produz 12 frutos. Então, aqui representando a igreja, né? As árvores que dão alimento. Dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Não somente alimento, mas remédio, cura. Por quê, meus irmãos? Porque o salário do pecado é a morte. Quando não há a imagem de Deus, o fruto, né, do Espírito Santo em nós, quando o homem anda na carne, então isso gera morte. E apenas a árvore da vida pode nos dar o que diz, então, a vida eterna. O próprio nome está falando, a árvore da vida. E ela influencia todas as outras árvores, como está aqui no versículo 12, em Ezequiel. Junto ao rio, as ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore. Sim, meus irmãos. Então, o rio, nós podemos ver que ele traz fertilidade, ele traz vida a essas árvores permanentemente. Não é como um mar morto, estagnado, com peixes mortos, mas nesse rio há vida. A vida, e as árvores florescem e dão fruto todos os meses, meus irmãos, todos os meses. E as folhas também têm propriedades medicinais, aqui em Apocalipse. Fala assim, as folhas da árvore são para a cura dos povos, enquanto que em Ezequiel fala do fruto, dá uma ênfase ao fruto. E o pântano continua morto, como nós vimos no versículo 11. E eu gostaria de ler outro trechinho na Bíblia bem parecido, meus irmãos, que é em Salmos. Vamos lá, meus irmãos. Olha só, meus irmãos, tudo a mesma linguagem, a mesma mensagem. Salmo, capítulo 1, a partir do versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, aqui nós estamos vendo um homem que está se alimentando desse rio. E aqui o versículo 3. Ele é como a árvore, amém, como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, aí as folhas novamente, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz é bem sucedido, porque o que ele faz é alimento para as pessoas ao seu redor e remédio para aqueles que estão mortos ao seu redor. Mas os ímpios não são assim, eles são como o pântano, certo? Como o mar morto, são peixes mortos. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Eles estão afastados da árvore da vida, da presença de Deus. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Meus irmãos, então nós estamos vendo que existem dois tipos de árvore, dependendo da árvore, do que ela se alimenta, então ela vai produzir um fruto segundo a sua espécie, segundo aquilo que é a semente que ela recebeu, certo? Então vamos ver aqui, olha, já isso está em Gênesis, esse princípio. Gênesis capítulo 1, versículo 11 ao 12. E disse, produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas. Então nós sabemos no Novo Testamento que a palavra de Deus é uma semente que é plantada nos nossos corações. Mas existe aquele rio também, que é o rio do Mar Morto, certo? Que é o rio que jorra
pela boca de Satanás. Então, essa é a semente implantada nos peixes mortos. Então, aqui diz: produz a terra ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie. Então, a pergunta é: qual é a sua espécie? E de que rio você bebe? De que água você bebe? De que cálice você tem bebido? Certo, meus irmãos? Cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. Versículo 12. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele. Então, qual é a semente que está em você? De que rio você bebe? Sim, meus irmãos. Conforme a sua espécie. Então, aqui é um princípio também espiritual. E eu gostaria de ler agora em Mateus, meus irmãos. Vamos lá. Mateus, capítulo 3, versículo 8 ao 10. Então, quando nós conhecemos verdadeiramente o Senhor Jesus, quando nós nascemos de novo, e quando a semente da palavra de Deus realmente está no nosso coração, então existe um princípio que nós vamos produzir um fruto de acordo com essa semente, meus irmãos. É isso. Não tem outra alternativa, certo? Não é cinza, é preto no branco, branco no preto, entendeu? É uma coisa ou outra. E aqui diz: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, aquilo, a imagem de Deus em nós, também tem um efeito no nosso procedimento. Então, aqui diz: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão. Todo mundo facilmente diz: eu conheço a Deus, eu conheço a palavra de Deus, eu amo a Deus. Mas não, nós temos que produzir frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Sim, meus irmãos. Então, é isso, muito claro que Jesus falou aqui. Continuando, meus irmãos, Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 15 ao 23, diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas. Mateus capítulo 7, versículo 15 ao 23, acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Então, nós vemos muitas pessoas que se fazem de profetas, que querem ministrar uma palavra, mas elas estão disfarçadas. Por quê? Quais são os frutos que elas produzem? Pelos frutos os conhecereis. Então, não tem jeito, certo? Se não houve o novo nascimento, o procedimento dessas pessoas é na carne, não no espírito. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Então, quem não tem contato com a árvore da vida está morto. Quem não bebe dessa água está morto. Não pode produzir bons frutos. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus. É radical. É o que Jesus está falando. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Entendeu? Então, isso é claro, a gente vê e nota na vida da pessoa, no comportamento da pessoa, no procedimento da pessoa, porque o fruto do Espírito não está nela, então ela não pode ter um bom procedimento.
ela está disfarçada. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. É como o pântano, entendeu? Que nós vemos lá em Ezequiel, onde não chega ao rio. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado, pregado a palavra de Deus, falado de Deus, em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Meus irmãos, muitas vezes as pessoas distorcem a palavra de Deus, não têm o fruto do Espírito, são carnais. E como que nós podemos reconhecer isso? Está muito claro na Bíblia. Então, as pessoas elas querem medir as pessoas pelo ativismo, mas não é isso o fruto do Espírito, meus irmãos. É algo muito mais profundo. Porque o que Adão e Eva perderam ali no paraíso foi a imagem de Deus, o caráter de Deus. Sim, meus irmãos. E é o que nós podemos realmente ter de volta. Nós podemos ser curados dos nossos pecados. Mas se o coração não for transformado, se a mente não for transformada, se não houver o fruto do Espírito, nosso procedimento também não vai mudar. Sim, meus irmãos, permaneceremos na iniquidade. Eu gostaria de ler um texto que é muito claro, em Gálatas, capítulo 5, versículo 19. E aí você vê muito bem que realmente não é quem fala de Jesus, mas é o comportamento, o fruto do Espírito. Ele tem que realmente ter uma força na vida na vida da pessoa que ela possa proceder de maneira digna. Olha só, meus irmãos, versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas. São conhecidas. Pelo fruto se conhece a árvore. Aí você sabe de que espécie essa árvore é, para que nós não sejamos enganados. E são prostituição, impureza. Nós podemos ver aí muitas pessoas, né, que são viciadas em pornografia, em palavras obscenas, que gostam de rir de coisas de imoralidade. E é isso. E estão na igreja? Estão na igreja. Mas que tipo de árvore é? Impureza, lascívia, idolatria. É Jesus e algo mais. Feitiçarias. Feitiçarias existe na igreja. Inimizades, brigas, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas. Bom, então isso significa que a árvore não bebe do rio. Que semente existe nessa árvore? Que tipo de fruto? É o fruto da carne, daquele que se afastou de Deus. E coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Imagina se esse tipo de árvore vai trazer alimento e cura para os povos, para as nações. Então, nós estamos falando de alimento. Jesus é o nosso alimento. E quando nós nos alimentamos da palavra, nós temos algo para alimentar as pessoas, mas não só isso, mas nós trazemos a cura. A cura, meus irmãos. Porque o salário do pecado é a morte. É a morte. Mas nós temos agora a árvore da vida em nós. O Espírito Santo em nós. Isso é vida. O Espírito Santo vivifica.
E aí o fruto do Espírito é o quê? É o amor, alegria, mesmo diante de situações horríveis que nós passamos, às vezes, situações difíceis, mas nós temos a alegria do Senhor, a paz. Então não andamos aí perturbados, né? Perturbados, necessitados de remédios para nos dopar, para não sofrer uma agonia no coração. Então é isso, meus irmãos, aqui está muito claro, né? Que tipo de árvore nós somos, de que água estamos bebendo. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, né? Fidelidade. Não só à igreja, mas também aos nossos patrões, né? As pessoas com quem nós fazemos acordo, né? Sim, sim ou não, não. É uma coisa ou outra, mas não é enrolar a pessoa, como a gente vê aqui, né, na nossa sociedade, que a gente acaba não confiando em ninguém. Porque as árvores, elas têm um fruto, né, que é a carne, vivem na carne, na sua própria vontade. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. A mansidão, meus irmãos. Que coisa maravilhosa, né? Mesmo lidando com pessoas muito difíceis, o verdadeiro cristão, ele é manso, ele é tranquilo, ele sabe lidar com essas pessoas. Domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E aqui fala, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, e aí vem o procedimento, né? Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, primeiro temos que viver no Espírito, sermos vivificados pelo Espírito Santo, beber do rio, da fonte verdadeira. Senão o mar continua morto, os peixes continuam mortos. Vamos continuar no pântano, onde a água não consegue atingir, a água viva não consegue atingir? Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Porque uma árvore boa produz frutos bons e uma árvore má produz frutos maus. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Então tá claro, meus irmãos, algo tem que acontecer. E tudo isso é possível por causa da árvore da vida. E eu gostaria de ler em Apocalipse 22. Vamos lá, meus irmãos. Apocalipse capítulo 22, versículo 1. Diz assim: Então me mostrou o rio da água viva. Amém, amém. Brilhante como cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Então, o que Jesus tem para nos oferecer? O que o Cordeiro tem para nos oferecer? A água da vida. Amém, amém. Porque ele é a árvore da vida. Eu gostaria de ler em João 4. Vamos lá, meus irmãos. João capítulo 4. Há uma esperança para quem está morto. João 4, versículo 10. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Isso ele disse para a mulher samaritana. Pulando para o versículo 14, diz assim: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E por isso, meus irmãos, aqui em Apocalipse diz da árvore da vida, de uma e outra margem do rio. Em Ezequiel falam de árvores, árvores, como lá em Salmo 1, certo?
nós estamos bebendo desse rio e nos tornamos árvores saudáveis. Amém, amém. E aqui fala da vida eterna, não a morte, mas a vida. Amém. Então, o pecado, andar na carne, nos separa de Deus e traz morte, gera morte. Mas Jesus, ele nos dá a vida eterna. E a morte, ela foi abolida quando Jesus, ele veio a essa terra e morreu por nós, no nosso lugar. E hoje nós podemos crer nele e ele nos vivifica. Meus irmãos, isso é poderoso. Apocalipse 22, versículo 1. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. E ali no nosso texto, em Ezequiel, do santuário, né, sai esse rio. E aqui nós temos a figura da cidade, aqui em Apocalipse, no versículo 2. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Sim, meus irmãos. Então, esse rio, ele corre no meio da cidade. Ele está central ali, na Nova Jerusalém. Na igreja, esse rio, ele é central. A árvore da vida. Meus irmãos, Jesus, ele tinha plantado essa árvore da vida no Éden, mas o homem, ele pecou. Ele pecou e aí ele foi afastado. Mas Jesus trouxe essa vida eterna de volta para nós, quando ele morreu e ressuscitou. Eu gostaria de ler em João, meus irmãos. João, capítulo 3, versículo 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna, está sendo alimentado, nunca mais terá sede e pode produzir fruto de arrependimento, meus irmãos. Sim, é isso. João capítulo 17, vamos lá, meus irmãos, vamos lá. João 17, versículo 3, diz assim: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Quem vê Jesus vê o Pai, está na presença de Deus. E, meus irmãos, essa árvore, ela tem 12 frutos e todo mês ela está dando fruto. Por quê, meus irmãos? Não é que ela passa por um ciclo normal como as árvores, né, que a gente conhece, que são fertilizadas, depois vem a floração, o crescimento do fruto, a colheita 2 vezes por ano. Não, essa árvore não é 2 vezes por ano, meus irmãos. É constantemente, todos os meses. Amém, amém. É agora, é hoje, é nesse momento. Você é liberto, você tem a vida. Ponto. Isso é o triunfo da vida sobre a morte, a cura dos povos. Esse é o remédio. Jesus veio para curar a nossa enfermidade, a enfermidade da alma, da escravidão, do pecado. Meus irmãos, isso aqui é impressionante. Isso é que é o evangelho. Fazer uma árvore morta ser uma árvore vivificada, dando fruto, fruto do Espírito, meus irmãos. Está claro, fruto do Espírito. E quando você tem o Espírito de Deus, isso influencia o seu procedimento. Isso está mais do que claro. Meus irmãos, antes de continuar Apocalipse, eu gostaria de ler um trecho muito interessante em Provérbios. Provérbios capítulo 1, versículo 31, uma coisa interessante, que quando a pessoa se afasta do Senhor, quando ela deixa de se alimentar da árvore da vida, olha o que acontece. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento, que é a obra da carne. A inveja, a facção, toda essa loucura aí que você vê de pessoas se matando. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Não do conselho de Deus, mas estão entregues a si mesmos. E dos seus próprios conselhos, não do conselho de Deus, mas dos seus próprios conselhos fartarão.
Os nécios são mortos por causa do seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Então, uma árvore que bebe do mar morto, ela pode ter sim um sentimento de bem-estar e ainda fazer curas, falar em nome de Deus, profetizar, se sentindo muito bem, mas estão mortos, e você vê pelo fruto. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Olha aí o fruto do Espírito: paz, descanso, tranquilidade, mansidão, domínio próprio, alegria. Habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Amém, amém. Isso é um milagre. Isso é um milagre, realmente. E meus irmãos, quando existe a comunhão com a árvore da vida, nós estamos realmente diante da presença de Deus. Nós temos acesso ao Criador. Podemos vê-lo face a face por meio de Cristo Jesus. E por isso que é uma cura dos povos, o remédio, porque nunca mais haverá qualquer maldição, porque hoje a terra está maldita, meus irmãos. E aqui em Apocalipse fala quando realmente Jesus voltar. Hoje nós podemos viver essa realidade, mas hoje nós estamos esperando a volta de Cristo Jesus. E quando ele voltar, essa terra não será mais maldita. A terra também será curada. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face. E na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Amém, amém, amém. Então nós vemos que em Apocalipse mostra algo além de Ezequiel, mostrando a volta do Senhor Jesus e a concretização de toda a profecia da palavra de Deus. Amém, amém. Esse é o nosso Cristo Jesus, Deus conosco. Amém. E é essa mensagem que eu queria passar para os irmãos. Jesus é a árvore da vida. Dele brota um rio, mas ele quer que esse rio esteja em nós, que o Espírito Santo de Deus esteja em nós. E quando temos o Espírito Santo, podemos alimentar as pessoas e também trazer remédio para as pessoas, cura para as pessoas. E em Apocalipse, isso se concretiza de uma maneira triunfal, porque aí Jesus voltou e já não há nenhuma maldição. Amém e amém, meus irmãos. Vamos crer em Cristo Jesus. Vamos andar no Espírito e produzir fruto de arrependimento, fruto do Espírito, meus irmãos. Amém e amém. Essa é a mensagem que eu queria passar nessa quarta-feira. Senhor Jesus, muito obrigada. Quero beber de ti. Tu és a água viva, tu és a árvore da vida. A tua palavra é o nosso alimento. E hoje podemos receber o Espírito Santo em nós e o fruto do Espírito, nascer de novo, um fim para o pecado, um fim para a morte. Que teu Espírito Santo possa nos guiar a cada dia, Senhor. Nós te amamos e necessitamos da tua presença. Tu és tudo para nós, tu és a cura de toda enfermidade, de toda morte. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém, meus irmãos. Inscreva-se nesse canal, deixe seu like. Pastor Natanael, é isso mesmo, não tem outra maneira. Se queremos ser uma árvore boa e produzir frutos bons, então é necessário nos alimentarmos da água viva, da árvore da vida.
desse alimento da palavra de Cristo Jesus. E quando estamos em Cristo, estamos também diante da face de Deus, podemos contemplar a Deus face a face, o Criador em nós, criando em nós um novo coração. Essa é a nossa esperança, um novo povo, amém e amém, produzindo frutos. Fruto de mês em mês, meus irmãos, não é só um momento, não, é toda hora, todo momento, é hoje, de mês em mês. Amém e amém. E até a próxima quarta-feira. Tell it on the mountain.